Meu nome é Amber, tenho 32 anos. E foi no meio de uma reunião de trabalho, quando meu celular vibrou na mesa, que um arrepio gelado percorreu minha espinha. A notificação do grupo da família trazia apenas 3 palavras: venha buscá-la. Em seguida, outra mensagem da minha mãe: estamos embarcando agora. Mas foi a terceira que me fez o estômago revirar. Não nos faça nos sentir culpados. Ela precisa aprender a lição. Eles tinham deixado minha filha de 8 anos sozinha no aeroporto. Não respondi. Apenas peguei minhas chaves e saí correndo. Se você já sentiu que sua própria família escolhe sempre o lado de todo mundo, menos o seu, marque sua localização nos comentários e se inscreva. Porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo o que acredita sobre lealdade. Essa história não começou ali. Na verdade, foi o ponto final de anos de sinais que eu me recusei a enxergar. Lembra do Natal passado? Minha sobrinha Emma ganhou um iPad reluzente, uma bicicleta nova em folha e uma montanha de bonecas que encheriam uma loja de brinquedos. Minha filha Bella, da mesma idade, recebeu alguns livros e um suéter. Quando seu sorriso começou a desaparecer, minha mãe me puxou de lado e sussurrou: Bella é uma criança tão tranquila, tão reflexiva. Ela não precisa dessa agitação toda. Livros combinam mais com o jeito dela. Tradução: Emma merecia mais. Ou então o aniversário de 8 anos de Emma no ano anterior. Casa inflável, princesa contratada, uma festa lotada de crianças, o espetáculo completo. Quando perguntei se eles ajudariam a fazer algo especial para Bella, minha mãe suspirou: querida, ainda estamos exaustos da festa da Emma. Vamos só cortar um bolo no almoço de domingo. Resultado? O aniversário de Bella foi um bolo comprado no supermercado, servido na mesa da sala de jantar durante nosso almoço de rotina. Emma até soprou as velas por ela. Vi a luz se apagar nos olhos da minha filha. Em cada encontro minha mãe tinha uma crítica. Bella era magra demais, quieta demais, séria demais, enquanto ela não cansava de elogiar os filhos das minhas irmãs. Quando Emma fazia birra, era cheia de personalidade. Quando Jake quebrava coisas, era coisa de menino. Mas a tranquilidade de Bella? Sempre um motivo de preocupação. Uma vez tentei conversar sobre isso e minha mãe me olhou como se eu a tivesse ofendido. Você está levando tudo para o lado pessoal. Amamos todos os netos igual. Talvez seja impressão sua. Fiquei calada, me perguntando se ela tinha razão. Era exatamente isso que ela queria. Por isso, quando meus pais insistiram para levar Bella na viagem deles para a Flórida, eu deveria ter dito não. Eles têm uma casa lá e todo mundo ia, minhas irmãs, os cunhados, os primos. Durante um almoço de domingo, meu pai anunciou de repente: vamos todos para a Disney. O rosto de Bella se iluminou. Eu comecei a hesitar, mas minha mãe me interrompeu. Amber, não seja boba. Nós criamos você, não criamos? Sabemos cuidar de uma criança. Minha irmã Lisa ainda brincou. Não seja aquela mãe superprotetora que estraga a diversão. Bella me olhou com olhos cheios de esperança. Por favor, mãe. Eu nunca fui a lugar nenhum assim. Acabei cedendo. Mais tarde, sentados os 4, eu, Bella e meus pais, perguntei: vocês prometem cuidar bem dela? Minha mãe pareceu até ofendida. Claro que sim, ela é nossa neta. Em que tipo de pessoas você nos acha? Justamente o tipo que eu estava prestes a descobrir. Entreguei R$3.000 para passagens, ingressos, comida e lembrancinhas. Minha mãe guardou o dinheiro na carteira sem pestanejar. Isso deve ser suficiente. No dia da viagem, Bella desceu de vestido favorito, com uma mochila cheia de adesivos de princesa. Apertei ela nos braços e disse: eu te amo, minha princesa. Ela sorriu, já imaginando a montanha-russa, e entrou no carro. Quando o veículo se afastou, senti um nó na garganta. Tentei ignorar. Afinal, tinha um lançamento importante no trabalho e não podia faltar. Ela vai ficar bem, me convence. Até que veio a reunião. E as mensagens. Descobri que eles tinham colocado Bella no fundo do avião, na classe econômica, enquanto eles se acomodavam na primeira classe. Quando ela começou a chorar por estar sozinha entre estranhos, a solução deles foi simples: deixá-la lá e embarcar. Minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia a toda velocidade pela rodovia, cada respiração apertada de pânico. O aeroporto ficava a 1 hora de distância, mas eu dirigia como se o mundo fosse acabar se não chegasse a tempo. Talvez já tivesse acabado. Dentro do terminal vi um grupo de policiais em volta de um banco. No meio deles, Bella, tremendo e chorando sem parar. Bella, gritei, empurrando as pessoas até alcançá-la. Seu rosto marcado por lágrimas se levantou e ela correu para meus braços. Ajoelhei, abraçando-a forte enquanto ela soluçava. Mamãe, eles me deixaram. Todo mundo me deixou. Respondi com a voz embargada: eu sei, meu amor. Agora eu estou aqui. E nos desmoronamos juntas.
Um dos policiais com a placa Martinez no uniforme se aproximou. A senhora é a mãe da criança? Sim, confirmei, a voz trêmula. Eles me mandaram essas mensagens. Entreguei meu celular e vi sua expressão escurecer enquanto lia. Outro policial, Shen, agachou-se ao lado de Bella e disse suave: Você está segura agora, docinho. Contei toda a história, a viagem, o dinheiro, a mensagem antes da decolagem. A voz de Shen ficou séria. O que seus parentes fizeram configura abandono de incapaz. Um aeroporto não é lugar seguro para uma criança sozinha. Alguém poderia tê-la levado. A palavra me atingiu como um soco. Demos depoimentos em uma sala de segurança enquanto Bella choramingava no meu colo. Shen perguntou a ela com cuidado o que tinha acontecido. Ela hesitou e então murmurou. A avó disse que eu estava agindo como bebê. Que menina grande não chora por sentar sozinha. Aí eles entraram na fila e me deixaram. Martinez digitava rápido. O avião deles já pousou em Orlando. A polícia local está detendo eles agora. Isso é considerado abandono criminal. Meu celular não parava de vibrar. Ligações deles. Não atendi. Martinez me avisou, não responda. Deixe eles refletirem sobre o que fizeram. Horas depois, ele me informou que as acusações estavam sendo formalizadas. Abandono e colocação em perigo. Provavelmente vão ser soltos logo, acrescentou. Mas isso é grave. Não senti culpa, apenas uma fria sensação de justiça. Naquela noite, Bella chorou até dormir. Ajeitei ela na cama e fiquei ali, consumida pela raiva. Como eles puderam fazer isso? Como meus próprios pais puderam abandoná-la daquele jeito? E no fundo, percebi que nem fiquei surpresa. Na manhã seguinte, Bella estava quieta, os olhos vazios. Quando perguntei se queria conversar, ela sussurrou: Não quero ver eles nunca mais. Quem, meu amor? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Vó, vovô, tia Lisa, tia Sara, todo mundo. Eles me fizeram sentir que não pertenço à família. Meu coração se partiu. Segurei sua mão e disse: Você nunca mais precisa vê-lo se não quiser. O que fizeram foi errado e vão responder por isso. Tirei o dia do trabalho. Criamos nosso próprio mundo, filmes, pizza, tranquilidade. Meu celular não parava de vibrar, mas ignorei cada chamada. Mais tarde, li as mensagens. Minha mãe dizendo para parar de exagerar, meu pai pregando que família não trata a família assim, Lisa me acusando de fazer tempestade em copo d'água. Para eles, abandonar Bella não passava de um mal-entendido. Mas para mim, era o fim de uma ilusão. Meu limite com eles havia se esgotado. Bloqueei cada número, cada perfil, cada ponte que pudesse me conectar àqueles que um dia chamaram de família. Foi então que liguei para Raquel. Ela não precisou de explicações, bastou ouvir que Bella tinha sido deixada sozinha para que sua voz se quebrasse de indignação. Isso é doentio. Faça o que for preciso. Eu tô contigo. E pela primeira vez em dias, senti que não estava sozinha nessa batalha. Na manhã seguinte, o telefone tocou com um número desconhecido. Do outro lado, um detetive da polícia de Orlando. Meus pais e irmãos haviam sido formalmente indiciados por abandono de menor e colocação em perigo. O investigador foi direto. As penas provavelmente se limitariam a multas e liberdade condicional, mas garantiu que nenhum deles poderia se aproximar de mim ou de Bella. Qualquer tentativa seria considerada violação, e resultaria em novas acusações. Era exatamente o que eu queria ouvir. Não queria vê-los atrás das grades. Queria que desaparecessem da nossa vida para sempre. Não demorou para que os parentes distantes começassem a surgir como moscas em ferida aberta. Tia Carol me acusou de destruir a família. Prima Jennifer mandou mensagem dizendo que eu estava sendo dramática. Nenhum deles perguntou por Bella. Nenhum sequer mencionou seu nome. Foi o empurrão final que precisei para apagar tudo. Mudei de número, deletei todas as redes sociais e queimei cada ponte que ainda restava. Meu chefe, surpreendentemente, foi o único a oferecer apoio real. O que eles fizeram não tem desculpa. Tire o tempo que precisar. E foi o que fiz. A terapia com a doutora Sanders começou logo depois. Especialista em trauma infantil, ela foi a âncora que Bella e eu precisávamos. Mas a cura não viria do dia para a noite. Minha filha acordava gritando no meio da noite. Entrava em pânico se eu chegava 5 minutos atrasada do trabalho e se agarrava às minhas pernas como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Cada pequeno progresso era uma vitória e cada recaída, um lembrete de quão profundas eram as cicatrizes que eles haviam deixado. Quando chegou o dia da audiência preliminar, Raquel ficou com Bella enquanto eu enfrentava o tribunal. Meus pais estavam lá, sentados lado a lado, com olheiras fundas e expressões de quem finalmente entendia a gravidade do que haviam feito. A advogada deles cochichava algo em seus ouvidos, mas foi o olhar da minha mãe que me atingiu.
suplicante e desesperado. Eu virei o rosto. Não havia mais nada a dizer. O juiz entrou, leu as acusações em voz alta, abandono de menor, colocação em perigo, e perguntou pelo veredicto. Inocentes meritíssimo, respondeu o advogado deles como se fosse óbvio. Como se fosse possível apagar o que fizeram com 2 palavras. O julgamento foi marcado e as ordens de restrição reforçadas. Nenhum contato, nenhuma aproximação, nenhum direito a festas de aniversário ou celebrações. Vi o punho do meu pai se fechar sobre a mesa quando a realidade o atingiu. Eles haviam perdido tudo, não apenas a confiança de uma filha, mas o acesso à netinha que juravam amar. Ao sair, minha mãe gritou meu nome. Amber, por favor, podemos só conversar? Não diminuiu o passo. Meu pai esbravejou atrás de mim. Você está destruindo esta família. Parei, virei-me devagar e olhei nos olhos dele pela última vez. Não, estou garantindo que pela primeira vez na vida vocês paguem pelo que fizeram. E segui em frente. Naquela noite contei a Bella sobre a audiência. O juiz disse que eles não podem mais falar com a gente. Ela sentiu serena. Bom, eu não quero. Não havia ódio em sua voz, apenas uma certeza tranquila, a mesma que eu deveria ter tido anos antes. Dias depois, a curiosidade falou mais alto. Criei um perfil falso e entrei no Facebook da minha mãe. Lá estava, um post dramático sobre como havia sido traída pela própria filha, sobre como um erro não deveria apagar uma vida inteira. Os comentários transbordavam de solidariedade de estranhos que não sabiam nada além da versão dela. Fechei a aba sem reagir. Não valia a pena. Até que uma carta chegou, do advogado deles. Exigiam a devolução dos $3.000, argumentando que já que a viagem não aconteceu, o dinheiro era deles por direito. Ri alto sozinha no meio da sala. Eles abandonaram minha filha e ainda tinham a cara de pau de pedir um reembolso. Liguei para Patricia Morgan, a advogada que uma amiga havia me indicado. Depois de ouvir toda a história, ela foi taxativa. Eles receberam pagamento para cuidar de uma criança e falharam no acordo. Esse dinheiro é seu, e podemos processá-los pelos custos da terapia de Bella. Foi exatamente o que fizemos. A resposta deles veio rápida, uma proposta de acordo. Desista do processo, e nós desistimos do nosso. Patrícia nem pescou. Seus clientes aceitaram dinheiro para responsabilizar-se por uma menor e a abandonaram. Restituição não é negociável. Eles insistiram. Ótimo. Eu tinha prints, recibos, testemunhas. Que um juiz decidisse. Meses se passaram até o julgamento criminal começar. O promotor apresentava as provas sem piedade, os registros, as mensagens, o depoimento do oficial Martinez. Em todos os meus anos de carreira, nunca vi uma família abandonar uma criança de propósito. Quando foi minha vez de falar, não tremi. Eles pegaram o dinheiro, insistiram que ela fosse, e depois a deixaram para trás. Minha filha tem pesadelos, ataques de pânico, medo de ser abandonada de novo. Eles roubaram dela a sensação de segurança. A defesa tentou suavizar, não foi intencional. Eles apenas julgaram mal a situação. Eu respondi sem hesitar, não foi um erro. Eles me mandaram mensagem dizendo que estavam embarcando e que eu deveria buscá-la. Não foi confusão. Foi uma escolha. Depois veio o depoimento da minha mãe. Com lenços na mão e voz trêmula, ela jurou, nunca quisemos machucá-la. Achamos que ela ficaria bem. O promotor não deixou barato. Senhora Reis, a senhora escreveu, não nos faça sentir culpados. Ela precisa aprender uma lição. Que lição uma criança de 8 anos deveria aprender sendo abandonada em um aeroporto? Ela gaguejou, tentando se justificar. Só queria que ela fosse mais independente. Independente? Ele rebateu. Sozinha em um dos aeroportos mais movimentados do país? E então exibiu as mensagens. Venha buscá-la. Estamos embarcando agora. A senhora deu a mim minutos para chegar a um aeroporto a quilômetros de distância. Isso não é independência. Isso é abandono. Ela não teve resposta quando questionada sobre as passagens. Porque Bella estava na classe econômica, enquanto eles desfrutavam do conforto da primeira classe. Temos problemas nas costas, justificou, soando ridícula até para os jurados. O promotor não perdeu a chance. Com os $3.000 que recebi, a senhora poderia ter colocado Bella na primeira classe também. Mas escolheu o conforto de vocês em vez da segurança dela. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Meu pai tentou se mostrar racional no depoimento, falando em amor pela neta e mal-entendido trágico. Mas sob o fogo cruzado das perguntas, suas respostas desmoronaram. Por que não ficou com Bella quando ela chorava? Porque havíamos pago pela primeira classe. Como se isso justificasse algo. Então o conforto de vocês valia mais que o bem-estar de uma criança de 8 anos? Ele não teve saída.
Minhas irmãs não foram melhores. Lisa e Sarah juraram que achavam que nossos pais tinham um plano. Eu não sabia que eles iam simplesmente deixá-la, disse Lisa, como se isso a inocentasse. Ambas embarcaram depois de ver Bella chorando. Não era uma defesa, era uma confissão de cumplicidade. O julgamento se arrastou por dias, mas o veredicto não demorou, menos de 2 horas. Culpados. Minha mãe chorou alto, meu pai manteve o rosto impassível, mas suas mãos tremiam. Na sentença, o promotor pediu o máximo possível, destacando o dano causado a uma criança. A defesa pediu clemência, citando idades avançadas e fichas limpas. O juiz foi duro, conduta repreensível. Receberam dinheiro, fizeram arranjos inadequados e abandonaram a menor quando lhes convinha. Ainda assim, como réus primários, meus pais levaram liberdade condicional, serviço comunitário, aulas obrigatórias de parentalidade e multas. Lisa, Sarah e seus maridos receberam penas semelhantes. Minha mãe quase desabou de alívio por ninguém ir para a prisão. Eu senti um vazio. Até Patrícia sussurrar. O processo civil vem agora. É aí que eles vão sentir no bolso. E então lembrou do mais importante, a ordem de restrição permanente. Nenhum contato com Bella. Era isso que importava. Minha filha estaria protegida até que fosse grande o suficiente para decidir por si mesma. Do lado de fora do fórum, minha mãe gritou meu nome mais uma vez. Amber, por favor, não podemos só conversar? Não me virei. Não havia mais nada a dizer. Nós, a luz dançando nos seus olhos enquanto ela apertava minha mão. Cada explosão colorida no céu era um lembrete. Nós ganhamos. Não apenas o processo, não apenas o dinheiro. Ganhamos de volta o direito de ser felizes sem sombras, sem medos, sem a ameaça de que alguém poderia, a qualquer momento, decidir que ela não merecia ser amada do jeito que era. Na manhã seguinte, acordei com Bella já vestida, sentada na beira da cama, segurando seu passe do parque como se fosse um talismã. Mãe, hoje podemos ver a Cinderela de verdade? Seu tom era uma mistura de esperança e receio, como se ainda não acreditasse que o mundo poderia finalmente ser generoso com ela. Eu me sentei, puxei-a para o meu colo e disse, não só vamos ver, como ela vai te chamar pelo nome. Seus olhos brilharam. Como ela vai saber quem eu sou? Porque, baby, hoje você não é só mais uma criança na fila. Hoje você é a princesa dessa história. O café da manhã no Cinderella's Royal Table foi tudo o que ela sonhou, e mais. Quando a própria Cinderela ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãos e dizendo, Princesa Bella, que linda você está hoje. O rosto da minha filha se iluminou de uma maneira que eu não via desde antes daqueles meses sombrios. Ela olhou para mim, como que pedindo confirmação de que aquilo era real, e eu acenei, a garganta apertada. Sim, isso era real. Isso era o que ela sempre deveria ter tido. Depois, enquanto caminhávamos pela Fantasyland, Bella parou de repente, puxando meu braço. Mãe, você acha que a vovó e o vovô estão pensando em nós agora? A pergunta me atingiu como um soco. Eu me agachei na sua altura, seguindo seu olhar. Ela estava olhando para um grupo de avós com seus netos, rindo enquanto ajudavam a empurrar um carrinho de pipoca. Respirei fundo. Não sei, Love. Mas se estiverem, espero que estejam vendo quão feliz você é sem eles. Ela sentiu lenta, então sorriu. Eu também espero. À noite, depois do jantar no Bass Castle, sentamos no gramado em frente ao castelo, esperando o show de fogos. Bella encostou a cabeça no meu ombro. Mãe, você acha que um dia eu vou esquecer? Não precisei perguntar o quê. Sabia que ela falava daquela solidão no aeroporto, das lágrimas que ninguém enxugou, da sensação de ter sido jogada fora como um brinquedo quebrado. Passei os dedos pelos seus cabelos. Não, Hart. E não precisa esquecer. Mas um dia, isso vai doer menos. Vai ser só uma parte pequena da sua história. E a sua história vai ser tão maior que isso. Ela ficou quieta por um tempo, então murmurou, já está sendo. E era verdade. Porque ali sob um céu estrelado e cheio de magia, minha filha não era mais a criança abandonada. Era a garota que conquistou seu próprio final feliz. E eu era a mãe que moveu céus e terra para garantir que, dessa vez, ninguém poderia tirá-lo dela. Risadas, fotos, momentos que se transformaram em prova viva de que a cura não é um mito, é uma escolha que fazemos todos os dias. Cada manhã, Bella acordava com um pouco mais de coragem, um pouco mais leve. A menina assustada do aeroporto, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas, havia se tornado alguém que sabia, no mais profundo do seu ser, que merecia ocupar espaço, que merecia ser amada. Na nossa última noite, enquanto fogos de artifício explodiam no céu como promessas pintadas de luz, ela deslizou a mão na minha e sussurrou, Mamãe, essa foi a melhor semana da minha vida inteira.
Apertei seus dedos contra os meus e respondi sem hesitar, a minha também. E era verdade. Não era só uma viagem. Era uma declaração. Uma prova de que ela merecia amor incondicional e de que, dessa vez, ninguém iria embora. Que as pessoas que ficam são as que valem a pena. No voo de volta, antes mesmo da decolagem, Bella adormeceu contra o meu ombro, o rosto sereno como o de um anjo que finalmente encontrou paz. Observei cada traço dela, as pestanas longas, a boca entreaberta, a maneira como respirava, tranquila, como se soubesse que estava exatamente onde deveria estar. E ali, entre as nuvens e o zumbido dos motores, agradeci. Não por termos sobrevivido, mas por termos reconstruído. Por termos transformado dor em algo tão bonito que até o passado perdeu o poder de nos machucar. Raquel nos esperava no desembarque com a filha, e o abraço das meninas foi tão apertado que pareceu compensar cada segundo de solidão que Bella já havia sentido. Como foi? Perguntou Raquel, com os olhos brilhando de curiosidade. Perfeito, respondi, sem precisar pensar. Exatamente o que precisávamos. Ela sorriu, apertou minha mão e disse baixinho, vocês duas mereciam isso. E nós merecíamos mesmo. Cada risada, cada foto, cada segundo daquela viagem era um tijolo na casa que estávamos construindo, uma casa onde só entrava quem nos fizesse sentir em casa. Mais tarde, postei as fotos em uma conta nova, privada, só para quem realmente importava. Bella radiante na primeira classe, os braços apertados em torno do Mickey, nós duas na sacada com o castelo iluminado atrás. A legenda dizia, às vezes a melhor família é aquela que a gente constrói com as próprias mãos. Gratidão a cada um que ficou do nosso lado. Os comentários começaram a chegar, palavras de carinho, de admiração, de apoio. Nada de menções aos meus pais. Nada de julgamentos. Só amor, porque quem merecia saber já sabia. E quem não sabia simplesmente não importava. Até que na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Raquel com a voz tensa. Você viu o Facebook da sua mãe? Balancei a cabeça, mesmo ela não podendo me ver. Não. Por quê? Ela suspirou. Postou uma daquelas coisas vagas, sobre pessoas que exibem viagens só para magoar a família. E a Lisa, claro, comentou algo sobre quem não consegue deixar o passado para trás. Por um segundo, a raiva queimou dentro de mim, ácida e familiar. Mas então se apagou. Que postassem. Que desabafassem. Que alimentassem sua própria amargura. Nada daquilo podia tocar o que Bella e eu tínhamos construído. Elas não têm poder aqui, respondi com uma calma que me surpreendeu. Não mesmo, Raquel concordou. Só queria que você soubesse. E a vida, como sempre faz quando a deixamos, seguiu em frente. As sessões de terapia passaram a ser semanais, e Bella começou a florescer de um jeito que até eu, que a via todos os dias, me admirava. Participava das aulas, fazia amigos de verdade, ria com uma leveza que antes parecia impossível. Sua professora me chamou um dia e disse, com um sorriso no rosto, não sei o que aconteceu nessa viagem de vocês, mas ela voltou uma criança completamente diferente. Sorri de volta, contive o orgulho que inchava no peito e respondi simples, tivemos uma ótima viagem. Porque não era só a Disney. Era a segurança de saber que, daquele momento em diante, ninguém poderia apagar seu brilho. Até eu havia mudado sem perceber. Aquele peso constante, a necessidade de agradar meus pais, de provar que Bella era digna, de carregar a culpa por algo que nunca foi minha, havia desaparecido. Cortar os laços não foi um ato de ódio, mas de amor próprio. E pela primeira vez em anos, eu podia respirar. Podia ser só a mãe dela. Sem comparações. Sem julgamentos. Sem a sombra do "e se não for suficiente?". A liberdade era tão intensa que às vezes ainda me deixava tonta. Até que, semanas depois, um número desconhecido pisca na tela do meu celular. Senhora Reis, aqui é o detetive Morrison, da polícia de Orlando. Ele me informou que meus pais haviam concluído as aulas parentais e o acompanhamento psicológico obrigatórios, embora ainda estivessem em liberdade condicional e a ordem de restrição seguisse ativa. Ótimo, respondi com uma firmeza que não precisava fingir. É assim que deve ser. Ele me lembrou de denunciar qualquer tentativa de contato. Quando desliguei, pensei, eles podiam cumprir requisitos, podiam assinar papéis, podiam até fingir remorso. Mas empatia? Isso não se aprende em aulas. Não se compra com boas notas. Alguns corações são como portas trancadas, e a chave foi jogada fora há muito tempo. Os meses passaram e o que antes era uma ferida aberta se transformou em uma cicatriz, ainda visível, mas que já não doía ao toque. Bella desabrochou. Tínhamos nossas rotinas. A escola, meu trabalho, as sessões de terapia, os fins de semana só nossos.
Até me juntei a um grupo de apoio para pais que, como eu, haviam cortado laços com familiares tóxicos. Ouvir outras histórias me fez entender que eu não era a vilã dessa história. Que ser uma boa mãe às vezes significa ser uma filha ruim. E que isso não era uma falha, era uma vitória. Quando a primavera chegou, o aniversário de Bella se aproximou. No ano anterior, havia sido ofuscado pela dor, pela sensação de abandono. Dessa vez seria diferente. E aí, o que você quer fazer? Perguntei, enquanto ela desenhava no caderno. Ela levantou os olhos com um brilho determinado. Posso ter uma festa só com meus amigos de verdade? Aquelas duas palavras, de verdade, disseram tudo. Claro que pode, respondi com a voz embargada. Quem a gente convida? Ela listou os nomes com entusiasmo. Colegas de classe, a filha de Raquel, alguns vizinhos que a faziam se sentir em casa. Nenhum parente. Nenhum fantasma do passado. Optamos por uma festa temática de arte. Cavaletes no quintal, tintas por toda parte, pizza e bolo depois. Foi perfeito. Bella riu até a barriga doer, as mãos sujas de cor, cercada por pessoas que a amavam exatamente como ela era. Quando ela soprou as velas, fechei os olhos e agradeci, não só pelo momento, mas pela distância que nos separava daquele banco frio no aeroporto. Pela coragem de ter dito chega, pela vida que estávamos vivendo agora. O verão chegou e com ele uma tranquilidade que eu não sabia que era possível. Bella se inscreveu em aulas de arte, fez amigas que a entendiam, até começou a dormir na casa de Raquel de vez em quando. Um passo enorme para uma criança que já teve medo de ser deixada para trás. Cada vez que ela voltava sorridente com histórias para contar, era como se o universo me dissesse, você fez certo. Até que veio o dia que me lembrou porque as fronteiras importavam. Estávamos no supermercado, escolhendo maçãs quando os vi. Minha mãe e Lisa, duas fileiras à frente. O ar saiu dos meus pulmões. Antes que eu pudesse reagir, Bella seguiu meu olhar e congelou. Está tudo bem, sussurrei, puxando o ar para perto. Elas não podem chegar perto da gente. O juiz disse. Mas em vez de irem embora, elas começaram a andar na nossa direção. Instintivamente me posicionei na frente de Bella, bloqueando-a. Pararam a cerca de 3 metros, perto o suficiente para desafiar, longe o bastante para não violar a ordem. Falei primeiro com uma calma que não sentia, não façam isso. Vocês não podem se aproximar. Minha mãe respondeu com um tom gelado, só estamos fazendo compras. Isso aqui é um lugar público. Então façam compras em outro lugar, retorqui sem pestanejar. A ordem diz sem contato, e isso inclui ficar perto da gente. Lisa revirou os olhos. Você está sendo ridícula. Nós temos tanto direito de estar aqui quanto vocês. Tecnicamente era verdade, mas a intenção delas era clara como água. Bella segurou a barra da minha camisa, tremendo. Minha mãe olhou para ela, não com culpa, não com carinho, mas com irritação, como se minha filha fosse um incômodo, um obstáculo no caminho. Então, virando-se para Lisa, disse em voz alta, como se quisesse que todos ouvissem. Tem gente que guarda rancor para sempre. Cansa só de ver. A crueldade casual me roubou o fôlego. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma responsabilidade. Só o teatro da vitimização. Uma determinação fria se instalou em mim. Vamos, Bella disse, deixando o carrinho para trás. Enquanto nos afastávamos, ouvi Lisa murmurar, sempre dramática. Não respondi. Não valia a pena. Mas Bella tremia até chegarmos ao carro. No estacionamento me ajoelhei ao seu lado. Você está bem, meu amor? Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que a vovó nem olhou para mim direito? Por que ela fez isso? A pergunta me partiu ao meio. Como explicar a uma criança que alguns corações são tão pequenos que não cabem amor? Porque, baby, algumas pessoas se importam mais em estar certas do que em ser gentis. Isso é problema delas, não seu. Mas eu não fiz nada de errado, ela sussurrou, e a inocência na voz dela foi como uma faca. Eu sei que não fez. Elas fizeram escolhas ruins e não gostam das consequências. Isso não tem nada a ver com você. Ela sentiu, mas o encontro havia abalado algo nela. O progresso de repente parecia frágil novamente. Naquela noite, liguei para a doutora Sanders e marquei uma sessão de emergência. No consultório, Bella ficou quieta por um longo tempo antes de perguntar. Se a vovó realmente me amasse, não olharia para mim pelo menos com um sorriso? A psicóloga respondeu com suavidade. As ações dos adultos falam sobre quem eles são, não sobre quem as crianças são. Mas Bella me olhou nos olhos e eu vi a dor crua ali. Eu sei, ela disse, e as lágrimas escorreram. A doutora Sanders acrescentou com cuidado, isso deve ter doído muito. Bella sentiu. Dói. Ainda dói. Depois a psicóloga me disse que era um retrocesso, mas um que poderíamos superar.
Continue lembrando a Bella que a crueldade dos outros não a define, orientou. Eu tento respondi com a voz trêmula. Mas como evito que isso aconteça de novo? Moramos perto. Não dá para controlar encontros aleatórios. Ela me olhou com firmeza. Não dá para controlar, não. Mas você controla a sua reação. E hoje você fez exatamente o certo. A protegeu e se afastou. Continue assim. Com o tempo, ela vai entender que o amor dela não depende do deles. A dor voltava a se aninhar dentro dela, como uma sombra que insistia em não se dissipar. O encontro no supermercado havia reaberto feridas que pensávamos já estarem cicatrizadas, aquele medo antigo de não ser suficiente, de não ser desejada. Tentei de tudo para trazer de volta a luz aos seus olhos, mais tintas e pincéis do que ela poderia usar em meses, noites de filme com pipoca demorada no micro-ondas, pequenas aventuras improvisadas nos fins de semana. Mas a tristeza teimava em permanecer, como um hóspede indesejado que se recusa a ir embora. Até que numa noite qualquer, enquanto cortávamos legumes lado a lado para o jantar, ela soltou a pergunta que eu temia ouvir: Mãe, por que eles não me amam? Deixei a colher cair na bancada e me agachei para ficar na altura dos seus olhos. Ah, meu amor, acho que eles amam você, do jeito deles. Mas amam mais a si mesmos. Amam mais ter razão do que serem gentis. Esse é um tipo de amor triste, sabe? Sua voz pequena mas firme me desarmou, é mesmo. Assenti, sentindo o peso daquela verdade. Por isso a gente não precisa desse amor. Amor não deveria doer. Deveria ser seguro, quente e feliz. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Como o nosso. Exatamente, respondi, apertando sua mão. Eu fico feliz só com a gente, ela sussurrou, como se confessasse um segredo. Fico triste que eles não me amem, mas fico feliz por ter você. E então, com toda a convicção que uma criança de 8 anos pode ter, e você sempre vai ter, não importa o que aconteça. A partir daí começamos a reconstruir nossa paz, tijolo por tijolo. A rotina voltou a ser nossa aliada. A escola, as aulas de arte, as sessões de terapia que ela agora encarava com curiosidade em vez de resistência, e aquelas noites quietas na varanda, balançando na cadeira de vime enquanto os vagalumes dançavam no jardim. Até que numa dessas noites com os joelhos encostados no meu e os olhos brilhando com o reflexo das luzinhas, ela disse: Mãe, eu não penso muito neles agora. Não? Perguntei, contendo a respiração. Não, ela confirmou, balançando os pés descalços. Antes, eu pensava todo dia. Ficava imaginando se sentiam minha falta, ou se arrependiam. Mas agora só penso na gente. Em como a gente é feliz. Aquelas palavras foram como um bálsamo, não porque apagassem o passado, mas porque provavam que finalmente estávamos livres dele. Mais tarde naquela estação, pegamos a estrada até o litoral. Bella nunca tinha visto o mar. E quando seus pés afundaram na areia pela primeira vez, quando a primeira onda lambendo seus tornozelos a fez soltar um grito de pura alegria, algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda doía, finalmente sarou. Construímos castelos que a maré derrubava e os reconstruímos rindo. Enchemos os bolsos de conchas até não caber mais uma sequer. Caminhamos pela orla com sorvetes derretendo nas mãos, os dedos pegajosos e o coração leve. Não havia suítes luxuosas nem passagens em primeira classe dessa vez. Só havia o sol quente, a brisa salgada e a certeza tranquila de que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Quando o céu se pintou de dourado, Bella murmurou: Esse é o meu lugar favorito. Até mais que a Disney. Brinquei. Ela fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Diferente, respondeu por fim. A Disney era mágica, mas aqui é calma. Sorri porque entendia perfeitamente. Aquela calma não era ausência de emoção. Era a paz de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Numa tarde silenciosa, enquanto recolhíamos conchas, ela me perguntou se eu achava que eles alguma vez pensavam nela. Escolhi cada palavra com cuidado. Acho que sim, meu amor. Mas provavelmente só para pensar o quanto a vida foi injusta com eles. Não para lembrar como te magoaram. Ela suspirou. Que triste. Concordei. Mas a gente não pode fazer as pessoas se importarem do jeito certo. Só pode decidir quanto espaço elas ocupam na nossa vida. Seus olhos se endureceram por um instante. Elas não ocupam espaço nenhum na minha. Bom, disse orgulhosa. Porque você merece pessoas que apareçam por você, não pessoas que você precise implorar para que te amem. Ela anuiu, satisfeita, e o assunto se encerrou ali, levado pela brisa. O resto daquele verão foi uma sinfonia de paz. Mais dias na praia, suas aulas de pintura, noites lendo em voz alta na varanda enquanto os grilos cantavam. Quando o outono chegou e a escola recomeçou, olhei para trás e vi o quanto havíamos percorrido. Fazia pouco mais de um ano daquele dia no aeroporto,
12 meses de cicatrização, de reconstrução, de aprender a viver a vida no nosso próprio ritmo. E Bella florescia. No quadro de honra, cercada de amigos de verdade, seus quadros expostos com orgulho no corredor da escola. Isso é que importava. Não as vitórias nos tribunais, não as desculpas que nunca viriam, mas a vida que havíamos erguido sobre as ruínas do que tentaram nos tirar. Numa noite qualquer, enquanto jantávamos, ela levantou os olhos do prato e disse: Mãe, sabe o que é estranho? O que, meu amor? Antes eu tinha medo de não ser boa o suficiente para eles. Agora sei que eles não eram bons o suficiente para a gente. Suas palavras me atingiram como um raio, tão claras, tão certas, que por um segundo fiquei sem fôlego. Você está absolutamente certa, respondi, a voz embargada. Levei muito mais tempo para entender isso. Ela sorriu. É porque você me ensinou. A gente se ensinou, corrigi, enquanto Max, nosso cachorro adotado naquela primavera, cutucava nossas pernas debaixo da mesa, à espera de migalhas. Olhei ao redor, nossa pequena casa, nossa mesa simples, aquele silêncio quase sagrado que só existe onde há amor verdadeiro, e soube. Não tínhamos apenas sobrevivido ao que minha família nos fez. Tínhamos nos tornado mais fortes por causa disso. Com seu 9º aniversário se aproximando, queria que fosse inesquecível. O ano anterior tinha sido quieto, cauteloso, um tempo de cura. Mas dessa vez seria diferente, seria uma celebração. O que você quer de presente? Perguntei. Ela pensou por um instante, os olhos brilhando. A gente pode voltar para Disney? Pesquei, surpresa. Sério? Você quer voltar? Seu rosto se iluminou. Quero fazer novas memórias. Mais felizes. E quero andar na Space Mountain de novo. Aquele pedido, o desejo de enfrentar o lugar que um dia a aterrorizou, foi a prova de quanto ela havia crescido. Então é isso que faremos, respondi. Disney World para seus 9 anos. Sua euforia fez cada lágrima, cada batalha valer a pena. Planejamos uma viagem curta, apenas um fim de semana prolongado, mas Bella insistiu no mesmo hotel, o Grand Florian. É nosso lugar especial, disse. E eu entendi. Aquele hotel já não era só um destino, era um símbolo de tudo que havíamos reconquistado. Desta vez, fazer a reserva não doeu. Foi tranquilo. Chegamos na quinta-feira antes do aniversário, e o que mais me impressionou foi a calma dela. Os aeroportos não a assustavam mais quando sua mão estava na minha. Passou pela segurança com passos firmes, o queixo erguido. Nenhum pânico, nenhuma espiral, só uma força quieta que me encheu de orgulho. Quando entramos no saguão do Grand Florian, foi como voltar para casa. Bella correu direto para a varanda, os olhos brilhando. Mãe, ela sussurrou, a voz repentinamente tensa. Você viu? Assenti, apertando sua mão. Vi, meu amor. Seus dedos se fecharam em torno dos meus e por um instante, foi como se ela não me visse, como se estivesse olhando através de mim, para algo que só ela conseguia enxergar. Respirei fundo, forçando minha voz a permanecer firme. Não é culpa sua, filha. Algumas pessoas não conseguem encarar o que fizeram, então fingem que nunca aconteceu. Ela refletiu por um momento, depois disse baixinho, isso é muito triste. Concordei. Mas a gente não precisa ser triste com elas. Ela balançou a cabeça devagar, os dedos ainda quentes nos meus. Não sou mais. E não era. Não mesmo. Observava o ritmo tranquilo de sua respiração, enquanto as memórias de tudo que superamos desfilavam em minha mente. Nem todas as feridas cicatrizam sem marcas, algumas deixam sulcos permanentes na pele, na alma. Mas até as cicatrizes contam histórias de sobrevivência. E a nossa já não era mais uma narrativa de perda. Era um hino à força, a escolha de amar além do sangue, a paz que brotou onde antes só havia dor. Havíamos nos tornado exatamente o que eles jamais imaginaram, inteiras destemidas, livres de uma forma que nem mesmo conseguíamos nomear. Você viu isso? A voz de Bella cortou o silêncio, suave como um suspiro. Vi. Minhas palavras saíram firmes, sem hesitação. Ela me encarou sem pestanejar, sem medo. Os olhos dela brilhavam com uma certeza que eu não conhecia aos 10 anos. Eu sei. Um único bom escapou de seus lábios, tão inesperado que me fez pausar. Bom? Repeti, surpresa. Ela assentiu, decidida. Porque agora eu sei de verdade. Não é que eu não fosse boa o suficiente para eles. É que eles não são bons o suficiente para a gente. Aquela clareza foi como o sol rasgando as nuvens depois de uma tempestade interminável. Exatamente isso, filha. Exatamente. Terminamos nossas compras, dirigimos para casa, assamos biscoitos, brincamos com Max até ele rolar no chão de tanto rir, e assistimos a um filme bobo, daqueles que fazem a gente esquecer que o mundo lá fora existe. Simplesmente vivemos. Um ano antes, aquele mesmo momento nos teria destruído.
Agora, era apenas uma confirmação. Estávamos do outro lado. Na hora de dormir, ela segurou minha mão e disse, com uma serenidade que me encheu de orgulho: "Fico feliz que a gente tenha visto eles hoje." "Por quê?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. "Porque agora não preciso mais me perguntar se mudaram, se sentem culpa. Agora eu sei. E saber é melhor do que dúvida." As semanas passaram, e os nomes deles sumiram de nossas conversas. Não por raiva, não por dor, simplesmente deixaram de existir em nosso mundo. Uma vez, perguntei se ela queria falar sobre eles. Ela balançou a cabeça, os cachos dançando com o movimento. "Não muito. Não tem nada para dizer." A firmeza em sua voz era uma sentença. "São só pessoas que eu conhecia." Algumas semanas depois, outra carta chegou, desta vez do advogado do meu pai. Meu estômago se contraiu antes mesmo de abrir o envelope. Era um pedido para modificar a ordem de proteção, não removê-la, apenas permitir contato incidental, como esbarrar conosco no supermercado. Liguei para Patrícia na mesma hora. "Eles podem fazer isso?" "Podem pedir," ela respondeu seca. "Mas a ordem atual já cobre contato acidental. Só proíbe abordagem deliberada. Isso é só mais uma tática para desgastar você, para fazer você gastar tempo e energia. Então o que a gente faz?" "Responde que a ordem permanece. O juiz vai negar." E negou. 2 semanas depois a decisão chegou. Tudo permaneceu exatamente como estava. Uma vitória pequena, mas que saboreamos como se fosse um banquete. Com a primavera, olhamos para frente. O ensino fundamental segundo se aproximava, e falamos sobre isso durante o jantar. "Nervosa?" perguntei, enquanto ela empurrava a comida no prato. "Um pouco," admitiu. "Mas também animada. Professores novos, matérias mais difíceis, mais aulas de arte." "Você está pronta?" afirmei, sem sombra de dúvida. Ela sorriu, como se a resposta fosse óbvia. "Sei que estou. Porque você me ensinou que eu dou conta das coisas difíceis." Ouvir aquilo fez cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada batalha valer a pena. Num fim de semana no parque, Raquel e Emma se juntaram a nós. Enquanto as meninas corriam atrás de uma bola, Raquel virou-se para mim, os olhos brilhando com uma sinceridade que só as amigas de verdade têm. "Sabe o que eu mais admiro em você?" "O quê?" "Você nunca se fez de vítima. Podia ter passado esse ano todo amargurada, cheia de ódio. Mas em vez disso, construiu algo lindo." Baixei os olhos, mexendo na grama com os dedos. "Eu fiquei com raiva," confessei. "No começo, era só isso que eu sentia." "Claro que ficou. Mas não deixou isso te consumir. Usou para proteger a Bela e depois, soltou. Isso é coragem de verdade." Ela tinha razão. Tinha sido preciso mais força do que eu imaginava ter, até a vida me obrigar a cavar fundo e encontrá-la. O verão chegou e com ele nossa tradição, a praia. O oceano se tornará o refúgio de Bela. Ela examinou as poças de maré como uma cientista, colecionou conchas como tesouros, construiu fortes de areia que pareciam cidades em miniatura. Observá-la com os pés na água e o vento no rosto, me encheu de uma gratidão tão grande que doía. Na nossa última noite, enquanto caminhávamos pela praia ao pôr do sol, ela disse: "Mãe, eu tenho pensado numa coisa." "Em que, amor?" "Quando eu crescer, quero ser terapeuta de arte. Quero ajudar crianças que passaram por coisas difíceis a se expressarem." A conexão entre sua dor e seu propósito era tão nítida que minha garganta apertou. "Isso é um sonho lindo," consegui dizer. "Porque a arte me ajudou tanto," ela explicou, os olhos fixos no horizonte. "Talvez eu possa ajudar outras crianças também. Você vai ser incrível nisso." Ela sorriu, apertando minha mão. "Aprendi com você. Como transformar algo ruim em algo bom. Ou será que aprendemos juntas?" Caminhando de volta para o hotel lado a lado, eu soube de uma coisa: íamos ficar bem. O que quer que a vida trouxesse, enfrentaríamos juntas. Não era mais a mesma criança insegura que tremia ao som de vozes elevadas. Agora falava com uma convicção que fazia meu peito inchar de orgulho. Uma noite, enquanto ajustávamos os últimos detalhes do projeto de ciências dela, suas palavras me paralisaram no meio do gesto. "Mãe, lembra quando você disse que algumas coisas acontecem por um motivo?" Eu parei, a cola ainda pingando da ponta do pincel. "Lembro." Ela baixou a voz, como se estivesse desvendando um segredo do universo. "Não acho que o que eles fizeram aconteceu por um motivo. Acho que só aconteceu. Mas acho que o que a gente fez depois, isso sim foi importante." "O que você quer dizer?" Seus dedos brincavam com a borda do papel, mas os olhos estavam firmes nos meus. "Eles escolheram ser cruéis. A gente escolheu ser forte. As escolhas deles não nos definem. As nossas, sim."
Aos 9 anos, ela havia decifrado uma verdade que muitos adultos carregam como um peso pela vida inteira. Meu coração bateu tão forte que quase não consegui responder. É exatamente isso. A primavera chegou de novo. Quente verde pulsando de vida. E pela primeira vez senti que estávamos em casa, não porque tudo fosse perfeito, mas porque havíamos aprendido a dançar com o que não era. Num sábado qualquer, enquanto enterrávamos mudas de girassóis no quintal, Bella limpou a terra das mãos e disse, sem tirar os olhos do sol: "Gosto de morar aqui. Nesta casa, neste bairro, nesta vida." Eu também. A voz saiu rouca. Porque é nossa. A gente construiu. Construímos mesmo. E a terra debaixo das nossas unhas parecia o selo de tudo que havíamos plantado juntos. Naquela noite, com pizza fria na varanda e as mãos ainda sujas de jardim, ela perguntou: "Você ainda pensa neles?" "Às vezes. Não com frequência, não com dor. Só, às vezes." "Eu também." Fez uma pausa. "Mas não é uma coisa triste. É mais como lembrar de personagens de um livro que eu li há muito tempo." Sorri. Aquela distância era prova de que havíamos cicatrizado. Eles já não faziam parte do nosso presente, só de uma história que a gente já tinha fechado. Quando o verão se aproximou, planejamos outra viagem à praia. "Podemos ir no mesmo lugar?" pediu, enquanto empacotava o protetor solar. "Claro." "Por quê?" "Porque agora é nosso lugar." Seus olhos brilharam. "Como Grand Fian é nosso lugar da Disney. Gosto de ter cantinhos que são só nossos." Então foi isso que fizemos. A vida tinha se tornado uma coleção de alegrias do tamanho certo, não barulhentas, não extravagantes, só nossas. Stiade. Boas. Exatamente o que precisávamos. Exatamente o que merecíamos. Vê-la florescer me provou que cortar laços não a tinha ferido, tinha libertado. Sem julgamentos alheios, sem comparações, sem limites inventados. Uma tarde, ela me mostrou uma pintura, redemoinhos de azul profundo e ouro vibrante. "O que é isso?" perguntei, já sabendo. "Somos nós." Passou o dedo sobre as pinceladas. "O azul é tudo de difícil que a gente passou. O duro é o que a gente fez com ele." Abracei-a tão forte que ela riu. "É perfeito." Corrigiu-o com um sorrisinho. "Não perfeito perfeito. Só perfeito pra gente." E era. Não éramos impecáveis, mas nos encaixávamos. E isso era tudo. Com o tempo, ela começou a esticar as asas. Caminhada sozinha até a casa da amiga, horários de dormir negociados, pequenas responsabilidades que aceitava com orgulho. Crescia. Uma parte de mim queria congelar aqueles dias, mas meu papel era ensinar a voar. Numa noite de luar, ela perguntou: "Mãe, quando eu for para a faculdade, você vai ficar bem? Vou sentir sua falta como louca." A voz embargou. "Mas vou ficar orgulhosa, porque te criei para ser independente e forte." Esse sempre foi o plano. Ela refletiu por um instante. "Mesmo que doa. Especialmente porque dói." Segurei seu rosto entre as mãos. "Isso é amor, querer o melhor para alguém mesmo quando arde um pouco." Silêncio. Depois: "É por isso que você parou de falar com a vovó e o vovô?" "Porque foi difícil, mas certo." "Entendi." Assentiu devagar. "Você escolheu o que era melhor para mim, não o que era fácil para você." "Exatamente." Apertei sua mão. Porque amor não é só carinho. É coragem também. Quando as festas de fim de ano chegaram, nosso terceiro Natal desde aquele aeroporto, não senti nada além de paz. Havíamos construído uma vida que valia a pena ser vivida. Não apesar do que aconteceu, mas por causa do que escolhemos fazer depois. Eles tentaram nos ensinar uma lição. E aprendemos uma, só não foi a deles. "Quero que você saiba de uma coisa." Seus dedos se entrelaçaram nos meus com uma firmeza que não combinava com sua pequena mão. "Só porque eu perdoei não significa que quero eles de volta na minha vida." "Eu sei", respondi, a voz baixa como o murmúrio do vento nas cortinas. "Bom." Ela sentiu com uma sabedoria que parecia ter nascido da dor e florescido na luz. "Porque algumas pessoas acham que perdoar é abrir a porta de novo. Mas não é. É só parar de carregar a raiva." Fiquei olhando para ela, impressionada com a clareza daqueles 9 anos de vida. "Isso é uma lição que muitos adultos nunca aprendem", pensei. "Você está absolutamente certa", confirmei. "E é uma das coisas mais sábias que já ouvi." Ela sorriu, quase tímida. "Você que me ensinou que limites não são crueldade. São cuidado." E assim, quando as festas se aproximaram, nossas tradições voltaram a ganhar vida, mas desta vez com um brilho diferente. Enfeites pendurados com risadas, o cheiro de biscoitos assando, noites aconchegadas com filmes e cobertores. Até que certo dia Bella surgiu com uma ideia que me fez parar no meio da cozinha, a colher de madeira ainda na mão. "A gente poderia doar brinquedos para crianças que não têm quase nada?"
Perguntou, os olhos brilhando com uma seriedade que não era própria da idade. Tipo, além de ganhar as nossas coisas. Meu coração se apertou de um jeito que só quem é mãe entende. Isso é lindo, amor. Vamos fazer. No sábado seguinte fomos às compras. Bella escolheu cada presente com uma atenção quase cerimonial, segurando cada caixa como se fosse um tesouro. Esse urso vai fazer alguém sorrir, murmurava. Essa boneca vai ser a favorita de alguma menina. No centro de doações, quando deixou a última sacola no balcão, ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Espero que isso faça outras crianças felizes do jeito que você me faz feliz. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. O Natal chegou envolto em uma tranquilidade que não era ausência de barulho, mas plenitude de significado. Depois de abrir os presentes, Bella olhou ao redor da sala, onde o riso de Raquel e Emma se misturava ao latido animado de Max. De repente virou-se para mim com uma expressão que me fez guardar aquele momento para sempre. Sabe o que eu percebi? Perguntou, brincando com a fita de um presente. O que, meu amor? Que eu já tenho tudo o que preciso. Seu olhar percorreu o ambiente, as luzes pescando na árvore, o sofá cheio de travesseiros, o cheiro de canela no ar, uma mãe que me ama, uma casa quente, amigos que são família. O resto é só extra. Aquilo me tirou o fôlego. Como uma criança de 9 anos podia ter uma gratidão tão pura? Mas era isso. Ela havia aprendido cedo que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que não se perde. Naquela noite, enquanto os fogos de artifício explodiam ao longe em riscos coloridos no céu, senti algo se acomodar dentro de mim, não a felicidade efêmera dos momentos, mas a certeza profunda de que estávamos certos. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque pela primeira vez ela era nossa. Exatamente como havíamos escolhido. Na virada do ano sentamos na varanda novamente como numa cerimônia particular. O ar cheirava a terra molhada e possibilidades. O que você acha que o próximo ano vai trazer? Perguntei, enquanto as primeiras estrelas se acendiam. Ela não hesitou. Coisas boas. Por quê? Porque a gente faz coisas boas acontecerem. Sorri, surpresa. Como assim? Escolhendo as pessoas certas. Fazendo as coisas certas. Mesmo quando é difícil. Exatamente isso. As palavras dela ecoaram em mim como uma verdade que eu mesma havia demorado anos para entender. Enquanto os fogos iluminavam o céu, pensei em tudo que havíamos superado. Eles tentaram nos quebrar. Falharam. Acharam que abandonar Bella naquele aeroporto seria uma lição. E foi, só não há que pretendiam. Ensinou a ela que merecia um lugar onde fosse amada sem condições. Ensinou a mim que algumas batalhas valem cada cicatriz. Às vezes me perguntava se eles pensavam em nós. Se em algum momento a culpa os acordava à noite. Então eu me lembrava, não importava. Seu arrependimento ou a falta dele não podia tocar o que havíamos construído. Sua ausência já não era um vazio. Era espaço. Era ar. Era a liberdade de sermos exatamente quem éramos, sem desculpas, sem sombras. Foi numa noite tranquila de janeiro, com o vento batendo suave nas janelas, que Bella me fez uma pergunta que provou quanto havia crescido. Mãe, ela hesitou, brincando com a ponta do cobertor. Se você pudesse voltar atrás e mudar tudo o que aconteceu, você mudaria? Respirei fundo. Como explicar que algumas dores não deveriam ter existido, mas que algumas vitórias só nascem delas? Tiraria sua dor num piscar de olhos, disse, passando os dedos por seu cabelo. Mas não trocaria quem a gente se tornou por causa disso. Ela sentiu, como se já soubesse a resposta. Faz sentido. Porque a gente é bem legal agora. Ri puxando o ar para um abraço. Somos, sim. Não apesar do que aconteceu, mas porque escolhemos ser mais fortes. E quando a primavera chegou, junto com seu 10º aniversário, celebramos do jeito que ela sempre sonhou. A casa lotada de risadas, amigos da escola, o grupo de arte, Raquel e Emma cortando o bolo como se fossem tias orgulhosas. Vê-la rodeada por pessoas que a amavam de verdade, não por obrigação, mas por escolha, foi a minha vingança mais doce. Era isso que ela merecia. Era por isso que eu havia lutado. Quando os últimos convidados foram embora e ela se jogou nos meus braços, apertando-me como se eu fosse seu porto seguro, sussurrou. Melhor aniversário da vida. Obrigada por tudo, mãe. Por ser você. A gente faz uma boa equipe, respondi, beijando seu cabelo. A melhor. Ela sorriu, e naquele instante, soube que nenhuma sorma do passado poderia apagar aquele brilho. Os meses passaram em ritmos suaves. Tardes de verão, rotinas que acalmavam, Bella florescendo, eu em paz, nosso pequeno mundo. Ela, eu e Max. Completo de uma maneira que nunca imaginei possível. Até que numa noite em que o pôr do sol pintava o céu de rosa, ela me perguntou.
Você acha que a gente vai sempre ser assim, mesmo quando eu crescer? Não precisei pensar. Acho. Porque o que a gente tem não é sobre dever, é sobre amor e respeito. E isso não desaparece. Ela aninhou a cabeça no meu ombro. Bom, porque você é minha pessoa favorita. Você é a minha também, meu amor. Enquanto os vagalumes dançavam e as primeiras estrelas acendiam, uma quietude nos envolveu, não o silêncio da solidão, mas a paz de quem sabe que venceu. Havíamos sobrevivido ao meu maior medo e transformado a ruína em algo belo. Eles jamais entenderiam o que haviam jogado fora, mas isso já não era problema nosso. Das cinzas da traição, ergueramos algo melhor. Convertemos sua crueldade em força, seu abandono em liberdade. Provamos que família não é uma questão de sangue, mas de quem permanece. De quem escolhe amar mesmo quando é difícil. Se nossa história ressoa em você, lembre-se disto. Proteger quem você ama nunca é errado. Mesmo quando dói. Mesmo quando significa cortar laços com quem carrega seu DNA. Família não é sangue. É quem fica. Bella e eu construímos algo precioso a partir do que tentaram destruir. Demonstramos que a família que você escolhe pode ser mais forte que a que você herdou. E aprendemos a verdade mais importante de todas: você não pode forçar as pessoas a cuidarem de você da maneira certa. Só pode decidir quanto espaço elas ocupam na sua vida. Eles não tiveram nenhum. E ao perdê-los ganhamos tudo: segurança, amor, paz e a vida que sempre deveríamos ter tido. Pensaram que abandonar Bella naquele aeroporto a quebraria. Em vez disso, a construíram. Ela aprendeu que merecia mais. Eu também. E juntas criamos uma vida que prova isso. Todo santo dia.